todo mundo animadíssimo para falar de educação domiciliar. Flávia, você é a favor ou contra? Isso não importa, gente. Na verdade, eu tenho que dar argumentos nos dois sentidos para você desenvolver o seu texto. Na hora de fazer a minha redação modelo, que a gente vai fazer na outra aula, né? Na hora de fazer a minha redação modelo, eu vou ser bastante ponderada. Eu vou usar aspectos positivos e aspectos negativos e eu vou concluir falando que o Brasil tem outras prioridades, né? Em âmbito educacional, sem ser implementar a educação domiciliar, que vai impactar muito poucas famílias. Então, as estimativas do MEC é que a educação domiciliar, por exemplo, vai ter adesão de no máximo 3% das famílias brasileiras. Impacta mais ou menos 5.000 famílias, 15.000 crianças e adolescentes. Então, o impacto da educação domiciliar é muito pequeno, se a gente avaliar o todo da educação brasileira. Quando a gente pega, por exemplo, que mais de 85% das pessoas em idade escolar fazem parte da escola pública. Então, o mais importante, talvez, seja aí consolidar a efetividade da escola pública. Vou trazer todas essas realidades para vocês e você, a partir dos argumentos que eu vou apresentar aqui, então essa nossa aula é de argumentação, vai escolher qual é a abordagem que você quer adotar num texto. Porque a gente sabe que não existe só um caminho, né? Você tem ali uma tese a ser defendida, isso vai depender de como você quer conduzir o seu texto, beleza? Então, a gente tem aqui as referências do tema. Então, tema, educação domiciliar. Aí, a primeira coisa eu trouxe aqui para vocês, o que é educação domiciliar? Por quê? Hoje, a gente tem alguns outros termos que estão super mencionados, que é o ensino à distância. E esse à distância não tem crase, né, gente? Porque a distância não está especificada. Então, quem estudou a base gramatical e vai ter a redação corrigida, né? Precisa saber essa regra também. E por conta da pandemia, a gente tem também o ensino remoto. São 3 modalidades de ensino distantes. Então, ensino à distância, diferentes, né? Ensino à distância, ensino remoto e educação domiciliar, também chamado de homeschool. Flávia, você acha que eu devo usar o termo em inglês para evitar repetir palavras? Você pode perder pontos, tá? Se usar em inglês, coloque o termo entre aspas. Se por acaso essa for sua opção, vai colocar esse termo aí obrigatoriamente entre aspas, beleza? Bom, aí eu tenho que a educação domiciliar ou homeschool é a prática pela qual os próprios pais ou responsáveis assumem a responsabilidade direta pela educação formal dos filhos. Então, só trabalhando as diferenças. Na educação domiciliar, a família não tem vínculo com uma escola convencional. Ou seja, aquela criança, aquele adolescente não será submetido a um processo avaliativo dentro de uma escola convencional. Por outra via, no ensino à distância, né, a escola está por trás, né, daquela educação. Então, as universidades, por exemplo, para alguns cursos superiores, elas têm aí autorização do MEC para oferecer ensino à distância. Então, nesse ensino à distância, existe um professor, obrigatoriamente tem que existir um outro tutor, normalmente as aulas são ministradas por meio de plataforma específica, existem atividades que são propostas naquela plataforma e avaliações formais, ou seja, a escola, instituição consolidada e autorizada pelo MEC, determina aquelas autorizações ali e avalia o candidato, o aluno, da maneira tradicional. No caso do ensino remoto, essa nomenclatura ela foi usada principalmente por conta da pandemia. A gente tem um decreto que autorizou a educação básica, por exemplo, a se valer do ensino remoto durante o período da pandemia.
No ensino remoto, ao contrário do que acontece no ensino à distância, que foi planejado para ser feito naquela plataforma, que se vale de recursos tecnológicos, a gente tem, na verdade, um tutorial por parte da escola, então a escola também está envolvida para assessorar a família ou o educando, ou os dois, né, dependendo da situação, em conceitos mais básicos. O ensino remoto ele pode ser usado como atividade complementar dentro da educação básica, fora do decreto. E durante o decreto, né, as aulas síncronas e assíncronas passaram também a nortear o ensino brasileiro. Flávia, que ideia de síncronas e assíncronas? Palavras do MEC, né, gente? Então, sempre com palavras lindas para compor a sua redação. É a mesma coisa, síncronas, aulas ao vivo, né? E assíncronas, aulas previamente gravadas. Mas essa nomenclatura está muito adequada aí à lógica do ensino remoto. E ela não tem nada a ver com homeschool ou ensino à distância. Ah, então olha lá. Aulas remotas, uma coisa complementar e, no caso do Brasil, durante a pandemia, autorizado para a educação básica. Ensino à distância, no Brasil, autorizado, por exemplo, para algumas instituições de ensino superior, para cursos específicos, então, por exemplo, direito e medicina, não podem ter ensino à distância, tá? Só para você ter uma base aí. E a educação domiciliar, que é o nosso tema propriamente, só que a gente vai discutindo outros temas, porque a gente vai ter propostas variadas. Então, dentro da prova, a gente vai consolidando aquele conhecimento para você poder, na verdade, ter argumentos amplos em qualquer situação. Então, no caso da educação domiciliar, a gente não tem a intervenção da escola. A gente pode receber uma orientação mais geral, que não seria da escola, seria do MEC, né? E a gente ainda não tem esse tipo de diretriz no Brasil. Então, voltando aqui para a nossa pauta, que é a educação domiciliar ou homeschool, a gente sabe que mais de 60 países do mundo ou autorizam ou pelo menos não proíbem, permitem ou não proíbem a educação domiciliar. Então, de exemplo, a gente poderia dar Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Bélgica. Se você quisesse um país da América Latina, o Uruguai permite. Eu não citei aqui, mas fazendo estudos aprofundados acerca do tema, eu percebi isso. E eu tenho países que proíbem a prática, como a Alemanha, a Espanha, a Grécia e a Suécia. E nesses países que proíbem, existem até punições às famílias que querem educar em casa. A Alemanha é um caso interessante porque a Alemanha já autorizou, ou seja, na Alemanha já foi permitido, né, o ensino domiciliar. E depois ela revogou essa autorização, mudou a lei novamente, porque considerou que a prática estimulava, por exemplo, abuso sexual, violência doméstica, ou pelo menos permitia que esses casos ficassem menos evidentes para a sociedade. Então ela percebeu que não era vantajoso manter a prática aí para a sociedade como um todo, tá? Bom, o ensino domiciliar é um fenômeno emergente e crescente. Se você quiser citar os Estados Unidos, né, acabam apresentando o maior número de estudantes nesse perfil. Mais de 2 milhões de americanos recebem o ensino domiciliar. O grau de intervenção estatal nos países que autorizam, tá, varia. Então, olha aqui, em países em que tal modalidade é permitida, a gente tem desnecessidade de notificação, não precisa nem avisar, né? E acompanhamento regular do ensino doméstico por parte do Estado. Então, eu tenho, vamos dizer assim, graus diferentes para avaliar o ensino à distância a depender de cada país. No Brasil, apesar de não haver legislação permissiva, quer dizer, não pode, né? Não existe nada autorizando, embora no Brasil também não exista nada proibindo, tá? Existe cerca de 7 mil famílias e 15 mil crianças e adolescentes praticando o ensino domiciliar. Os dados, gente, dependem da fonte que você utilizar. Então, você vai ver assim, ó, eu vi esses dados, 7 mil, que é do Ministério da Educação,
vi 5 mil, que é da Associação Defensora aí da modalidade de ensino à distância, então varia aqui mais ou menos. Se você colocar mais de 5 mil, tá ótimo, né? Então esse dado aqui do Ministério da Educação, um dado bastante válido aí para a gente trabalhar. Então o que a gente tem que pensar? Nos países em que a educação domiciliar está legalizada, a regulamentação varia de país a país, né? Então eu tenho desde a ausência completa de intervenção do Estado, não precisa notificar, não vai ser avaliado e você acredita que o seu filho ali cumpriu aquele ciclo, ou tenho lá a obrigatoriedade de notificação e a formalização de avaliações ao longo do processo. E o número de crianças nessa situação no nosso país é muito pequeno. O que a legislação brasileira diz sobre o tema? Resumindo para você, nada. Então, a legislação atual, ela nem proíbe e nem permite. Então, quer dizer o seguinte, a lei brasileira não proíbe explicitamente, também não respalda explicitamente. Então, nós temos dois dispositivos que podem ser usados como fundamentação de uma redação. A Constituição Federal, que diz que a educação é dever do Estado e da família, no artigo 6º. Eu posso também justificar a minha argumentação com base na Lei de Diretrizes e Bases, que aí, nesse caso, além de dizer que a educação é dever do Estado e da família, obriga, né? Ou seja, na LDB, a gente tem a obrigatoriedade de os pais matricularem os filhos na escola a partir dos 4 anos de idade. Então, essa matrícula aí, se não feita, está sujeita a sanções, punições por parte do Estado. Então, objetivando aqui a garantia de um direito constitucional, o Código Penal brasileiro criminaliza os responsáveis que não matriculam, não mantêm ou permitem a evasão escolar, né, de seus filhos. Desde que o MEC tenha ciência, esses pais podem responder pelo crime de abandono intelectual. Então, nossa legislação ela não permite, também não proíbe. A Constituição brasileira atesta que a educação é dever do Estado e também da família. A Lei de Diretrizes e Bases vai um pouco além. Ela obriga a matrícula em instituição reconhecida pelo MEC a partir dos 4 anos de idade. Bom, o que acontece? Como a nossa lei não proíbe nem obriga, as famílias podem recorrer à justiça para conseguir uma autorização relativa à educação domiciliar. Então, essas autorizações, elas são dadas caso a caso, né? O juiz avalia a consistência da família educadora, se ela tem capacidade de realmente monitorar aquele educando e autoriza a prática ou não autoriza. Então, nesse caso aqui, muitas vezes, né, a necessidade da família não é atendida pela lei brasileira. Então, vamos dizer assim, como não existe uma proibição, a gente tem a possibilidade de a educação domiciliar acontecer no Brasil por meio de uma ação judicial. Porque se você disser que a educação domiciliar é proibida no Brasil, está errado. Ela não é proibida e também não é permitida. Então, não existe um dispositivo que regulamente o tema de maneira clara. Então, é isso que a gente tem que avaliar no nosso texto, tá? Bom, a discussão não é nova. Então, Flávia, só agora com o governo do Bolsonaro é que o tema veio à tona? Não. Em governos anteriores, havia projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, né, acerca da matéria, ou seja, havia inúmeras tentativas de se regulamentar a educação domiciliar e essas tentativas anteriores aí ao governo do Bolsonaro, ao atual governo, embora o atual governo seja um ferrenho apoiador
da regulamentação do ensino em homeschool ou da questão da educação domiciliar, tá? Bom, em 2009, o MEC emitiu um parecer que considerava inconstitucional a modalidade. Em 2017, o MEC voltou atrás. Então, a partir do Conselho Nacional de Educação, né, o MEC, ali, representado pela figura do então ministro Mendonça Filho, acabou revendo a matéria, fez uma revisão da posição sobre a prática e passou a entender isso aqui, ó. Ou seja, ficará a critério da interpretação da justiça, beleza? Então, pessoal, em setembro de 2018, o STF julgou que o homeschool não deveria ser admitido enquanto não houvesse a edição de uma lei específica. Bom, basicamente, essa decisão não mudou o entendimento que já estava sendo adotado. Então, aqui, ó, não mudou o entendimento acerca do tema, beleza? O homeschool não foi considerado inconstitucional, ó, não houve julgamento de inconstitucionalidade, quer dizer, se estados e municípios quiserem adotar a medida, por exemplo, podem. E depois, mais à frente, a gente vai ver que já existem municípios no Brasil se movimentando nesse sentido, tá? O que a gente precisa é de lei específica. Então, embora o atual governo tenha pensado nesse projeto para os 100 primeiros dias de gestão, isso não se efetivou, né? A gente já está aí em 2020 e ele ainda não conseguiu avançar com a pauta. Né? Então, basicamente, a gente tem que ele não conseguiu avançar com essa pauta aqui. E a gente tem que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, na figura da Damares, editou uma medida provisória com uma proposta de regulamentação. O esperado, obviamente, era que o Ministério da Educação editasse, vamos dizer assim, esse tipo de medida. Mas, contrariando as expectativas, quem o fez foi o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na argumentação da própria Damares, isso aconteceu por quê? Porque ela entende que é uma pauta da família. Ela está resguardando dentro do seu ministério um direito, segundo ela, constitucional da família, de definir como o filho será educado, como a educação formal será transmitida ao filho. Então, essa é a lógica da Damares para fundamentar aqui a proposição da medida ter sido feita pelo ministério dela e não pelo Ministério da Educação. Beleza? Bom, aqui eu trouxe alguns conceitos para você acerca do tema. A gente já tinha começado a nossa aula falando sobre esses conceitos, né? O homeschool, então, é um processo de aprendizagem fora do ambiente escolar, essa é a principal característica, né? As aulas são lecionadas em casa pelos genitores ou por professores particulares contratados. Nessa modalidade de ensino, a família arca totalmente com a responsabilidade pela educação. Então, ela tem a responsabilidade financeira, ela tem a responsabilidade, o quê? Pedagógica, ela vai ter que avaliar o conteúdo, né? Então, a lógica ali, né? Então, a gente tem todas essas lógicas aqui que devem ser
avaliados. Então, a responsabilidade é totalmente da família, não há vínculos com a escola. Então, não há vínculos com uma escola tradicional. Então, a educação à distância, que você já sabe que é sem crase, né? Por causa da palavra distância não estar especificada, ela tem aulas planejadas para tal finalidade e supervisionadas por uma escola regular. Então, as aulas de educação à distância normalmente são ministradas pela internet, por meio de plataformas próprias para essa finalidade. Ou seja, na educação à distância, há vínculo com a escola. A educação à distância é uma modalidade autorizada pelo MEC para alguns cursos de graduação e alguns cursos de pós-graduação hoje em dia. O ensino remoto se diferencia em quê? Ele tem uma estrutura menor. Normalmente não existe uma plataforma ou recursos tecnológicos que são empregados de maneira sistemática dentro do ensino à distância. No ensino remoto, os alunos irão aprender em casa, geralmente sem a intervenção direta do professor, e eles vão fazer atividades complementares relacionadas a conceitos básicos. Olha o que acontece. Há vínculo com a escola. O ensino remoto, ele é utilizado principalmente para complementar grade curricular. Então, as escolas podem oferecer alguma complementação de grade curricular, e aí essa seria a ideia de ensino remoto. As aulas são menos estruturadas do que no ensino à distância, normalmente não vão contar com um tutor ou um professor fazendo intervenções pontuais e nem com uma plataforma muito robusta. Elas vão funcionar como um complemento ou um direcionamento para a família ou para os próprios alunos, tá? Bom, aí eu tenho lá assim, Janaína Spolidório, especialista em educação, explica que apesar... Aí se você quisesse usar um argumento de autoridade. Eu quero usar um argumento de autoridade, então posso colocar isso aqui. Janaína Spolidório, especialista em educação, explica que apesar de muitos chamarem a educação que está sendo realizada durante a pandemia, porque você pode fazer uma ligação dentro do seu texto, né, de educação à distância, na verdade ela é um ensino que remoto. O professor deve fazer o planejamento para facilitar a intervenção da família e, ao mesmo tempo, dar condições à criança de realizar as atividades propostas, tá? Então, basicamente, durante a pandemia, nada de ensino à distância nem educação domiciliar. Nenhuma dessas nomenclaturas se empregaria aí para ensino durante a pandemia. Então, durante a pandemia, o que a gente tem para a educação básica é ensino remoto, beleza? Para a gente já pensar em outras possibilidades de tema. A especialista lembra que o formato não se utiliza, né, não se encaixa na educação domiciliar porque não é algo escolhido pelas famílias. E outra coisa, está vinculada à escola. E nem a educação à distância, pois não há uma estrutura prévia para professores, nem os professores foram formados nessa modalidade. Então, ou seja, a gente não tem as mesmas estratégias que são próprias ali do ensino à distância, beleza? Então, se você quiser relacionar a pandemia, pode. Como é que eu vou relacionar a pandemia? A pandemia, que se vale do ensino remoto, que é diferente disso aqui, trouxe, né, esse debate. Então, a pandemia traz à tona o debate acerca da educação domiciliar, porque as famílias acabam avaliando se elas dão conta ou não de educar. Então, a pandemia do novo coronavírus modificou totalmente o cenário da educação, não só no Brasil, mas no mundo todo.
e o tema homeschool passou a ser de novo debatido. Muitos defendem que é um risco romantizar essa modalidade de educação e a gente sabe que já existem vários projetos tramitando no Congresso brasileiro. Então, há muitos obstáculos. Um dos obstáculos que a gente observa é exatamente o acesso das crianças e dos adolescentes, por exemplo, à informação segura. Então, muitos sequer têm acesso à internet, outros não têm pais escolarizados, e isso dificulta aí uma efetividade num processo educacional. Bom, mas se quiser fazer uma relação, eu tenho um dado que a gente pode usar em um outro tipo de tema, né? Que 91% de todas as classes estão fora da escola, de acordo com o estudo da Fiocruz. Então, isso aqui no Brasil, tá? As escolas foram autorizadas a atuar com ensino remoto. Deixei até a lei aqui, porque pode ser um outro tema, né, gente? Pense num outro tema, ó. Novo tema. Então, você vai estudando assim, referências para poder pensar em outras possibilidades. Então, o ensino remoto durante a pandemia pode ser um tema para você desenvolver. Então, aqui eu deixei um estudo do CETIC, cerca de 30% dos lares brasileiros não têm acesso pleno à internet, não estão conectados. Então, a discussão em torno da possibilidade de homeschool no Brasil, ou pelo menos do EAD para o fundamental e médio, ganha outras nuances. Ou seja, a gente não consegue nem fazer com que a sociedade como um todo tenha acesso à internet, quanto mais educar a partir dela, né? Então, a gente pensando aí nessa lógica. Aqui eu trouxe medidas que foram tomadas durante a pandemia, supondo aí que você pudesse ter esse tema, ensino remoto durante a pandemia, e aí você tem o seguinte, a emenda estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes de medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a lei. Aí, o que acontece? Dispensa em caráter excepcional as escolas de educação básica do mínimo de 200 dias letivos, mas determina carga horária mínima de 800 horas a serem cumpridas nos termos das normas editadas. Então, a norma editada, ela fala que pode ensino remoto, tá? Dispensa as instituições de ensino superior em caráter também excepcional aí, da obrigatoriedade do mínimo de dias letivos nos termos das normas editadas. Então, basicamente, aqui a gente tem uma autorização do governo temporária para o ensino remoto, beleza? Lembrando, não é a mesma coisa de ensino à distância e nem é a mesma coisa de homeschool. Então, aqui é só para você já ter uma outra possibilidade de abordagem de tema. Então, a gente faz um material mais completo, você usar várias, né, em várias frentes. Aqui, eu estou trazendo para você argumentos legais para educação domiciliar. Formulado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, então a gente já sabia que a pauta não foi aí levantada pelo Ministério da Educação, Damares Alves estabelece critérios para a educação em casa. Então, basicamente, a gente tem lá, assim, uma referência de quem trabalhou esse tema, tá? Em tramitação no Congresso de maneira lenta e processual, projeto de lei que tem o propósito de delegar às famílias o direito de realizar a educação domiciliar segue, né? Então, o projeto segue ali. O texto assegura aos pais ou aos responsáveis legais a prioridade de direito. Então, o que mais acontece aqui é isso, ó. Os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que será ministrada a seus filhos. Esse é o argumento central do projeto, né? Vamos dizer assim, formulado
pela Damares. Então, aqui a gente tem o argumento central. Beleza? Bom, aí a gente continua pensando na vida, né? E vai lá, de acordo com o artigo 6º da nossa Constituição, a gente já tinha falado isso também, né? A educação é um direito social que deve ser garantido pelo Estado. Então, quando eu penso aí, eu tenho um direito social garantido pelo Estado. Só que as famílias, elas participam desse direito. Então, eu poderia usar esse mesmo artigo para embasar aqui a lógica, vamos dizer assim, da educação domiciliar. Agora, vamos supor que você é contra, tá? Então, aqui, ó, para quem é contra, a educação domiciliar, a LDB, ela acaba sendo uma referência melhor. Por que que a LDB acaba sendo uma referência melhor? Porque ela traz aqui, né, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de você matricular as crianças na escola a partir dos 4 anos. Então, a LDB acaba trazendo uma referência melhor para quem é contra. Apesar de que você pode usar a LDB para ser a favor também. Basta você dizer que, no mesmo sentido da Constituição, né, a LDB dispõe que cabe às famílias também educar. Então, no mesmo sentido constitucional aí. Bom, aí eu tenho como fundamentação argumentativa, posso pegar o STF, que é a decisão mais recente que a gente tem em relação ao tema. Né? Foi encaminhado para o STF em 2018, definiu lá em 2019. Então, eu tenho lá assim, ó, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral conhecida, no qual discutia a possibilidade de o ensino domiciliar ser considerado como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação. Então, isso daqui é o básico aqui, ó. Segundo a fundamentação adotada pela maioria dos ministros, o pedido formulado no recurso não pode ser acolhido, uma vez que não há legislação que regulamente preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Então, obviamente, o STF, se baseando na falta de lei específica, manteve ali um entendimento de que só com uma autorização especial que esse tipo de recurso ia ser válido, tá? Argumentos dos que são favoráveis ao homeschool. Então, preocupação com assédio moral, bullying, insegurança, ambiente familiar, né? Nesse sentido, o ambiente familiar seria muito mais seguro para as crianças, expondo-as a um menor sofrimento emocional ou mesmo a um menor sofrimento físico, porque a violência nas escolas acaba sendo um argumento também, beleza? Bom, então eu tenho aqui um tipo de preocupação e aqui eu expus outros dois. Para quem é a favor ao homeschool, a gente tem também o fundamento da escola sem partido, que é a insatisfação das famílias com comportamentos, vamos dizer assim, doutrinadores dentro do ambiente escolar. Então, questões religiosas teriam impacto e aspectos políticos também. Então, aqui a gente pode citar a escola sem partido, também uma pauta governamental, beleza? E aí, as escolas poderiam, de certa maneira, doutrinar. Poderiam, hipótese, né, gente? Eu nem acredito que isso aconteça, não, beleza? Só para vocês entenderem a lógica aqui do texto. Então, argumentos de quem é favorável ao homeschool. Impedir assédio moral, impedir bullying, impedir linchamento digital, impedir que as pessoas se exponham ao sofrimento emocional severo, impedir que as pessoas, as crianças e os adolescentes se exponham
a violência física dentro do ambiente escolar, impedir que as crianças sejam moralmente assediadas por meio de professores doutrinadores ou de uma escola doutrinadora, atente aí a questões políticas, impedir que as crianças sejam expostas a concepções religiosas ou a falta dessas concepções em desacordo com a família, ter maior autonomia em relação a tempo, ter maior flexibilidade na gestão dos conteúdos, dar maior assistência aos filhos na atribuição de processos educacionais, então acompanhar melhor esses filhos. Então eu tenho ainda essas possibilidades dentro do texto, né? Flexibilidade, planejamento de conteúdos, acompanhamento individual, são os argumentos de quem é a favor. Aqui você já teria bastante, vamos dizer assim, referência favorável. Eu faria o meu texto, né, fazendo um parágrafo favorável e outro parágrafo o quê? Contrário. Então, argumentos dos que são contrários ao homeschool, porque tudo na vida tem positivo e negativo mesmo, né? O principal argumento é isso aqui, ó, não há mecanismo de controle em relação à frequência e ao conteúdo lecionado. Logo, não há como garantir a qualidade do ensino praticado em casa. Bom, outro argumento, que é o argumento social, né, é que a convivência com grupos variados, interações, ela também faz parte da função da escola, porque a escola, de acordo com a Constituição brasileira, ela tem uma função socializadora, ou seja, não é só transmitir conteúdo, ali também é um ambiente de convivência em que a criança se respalda acerca de valores, né? Então, a escola teria essa função socializadora também. Bom, competências como falar em público, trabalhar colaborativamente, empatia, né, lidar com pontos de vista conflitantes, seriam prejudicadas aí nessa modalidade, beleza? Importância da escola dentro de um contexto para denunciar abuso sexual, violência doméstica, exploração. Eu acho esse ponto aqui muito importante, né? A escola, muitas vezes, é a única via de contato da criança, principalmente das crianças menores, com o mundo externo. Então, é a partir do professor, é a partir da observação atenta da comunidade escolar que muitos problemas ligados a abuso sexual, violência doméstica e exploração, né? Esses problemas aí são percebidos pela comunidade escolar. Então, você tem habilidades, né, sociais, você tem a questão de a criança trancada dentro de casa, né, ficaria mais vulnerável à exploração, à violência doméstica, ao abuso sexual, sem contato com o mundo externo, fica mais difícil alguém perceber. E aqui, um outro argumento, que a medida, ela acaba tendo impacto apenas sobre as famílias mais favorecidas, porque são as que têm condição de arcar com a instrução formal. E a gente poderia acrescentar até uma outra coisa. As famílias mais empobrecidas poderiam usar a medida da educação domiciliar como instrumento para evasão escolar, tá? Então é um outro problema. A gente pode ter aí aumento da evasão escolar nas camadas menos favorecidas. Posso acrescentar isso aqui, ó. Né? Então, nas camadas menos favorecidas, pode haver aí ampliação da evasão escolar, beleza? Bom, regulamentação do homeschool, então, depende de duas coisas, tá? Então, o que fazer para regulamentar? Para que isso ocorra, é necessário ter uma legislação que determine a liberação do homeschool, então, precisa de lei específica. Em 2018, o MEC enviou uma proposta para o Conselho Nacional de Educação em que sugeria algumas regras para a regulamentação.
Entre elas, entre essas regras, estavam a garantia de que os conteúdos estudados em casa contemplassem aqueles determinados pela BNCC, Base Nacional do Currículo Escolar. Então, a gente tem ali, basicamente, quais são as validações do nosso currículo escolar. Então, os responsáveis precisariam, aqui uma das ideias, tá? Os responsáveis precisariam apresentar uma proposta de estudo, ou seja, já que eles estão querendo educar em casa, eles vão ter que fazer o papel do professor, tem que ter um plano de estudos. Com base na BNCC. E aí, quem ficaria responsável por isso seria o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal, que também definiria aí estratégias de acompanhamento, como seriam feitas as avaliações. Então, os conselhos tomariam essa, vamos dizer assim, essa função, beleza? Então, as avaliações seriam determinadas ali pelos conselhos regionais, uma coisa que a gente já poderia ter. Aqui eu trouxe algumas soluções para você colocar na proposta de intervenção. Então, o que eu posso colocar, né, dentro de um ambiente de proposta de intervenção? Participação da escola na educação domiciliar. Então, beleza, a educação domiciliar, ela se define, né, pela ausência de participação da escola na educação domiciliar. Mas, de repente, dentro do projeto de lei, pode-se colocar uma brecha para que as escolas convencionais, tradicionais, já respaldadas pelo mérito da sociedade, possam auxiliar as famílias nesse processo de educar. Então, a gente tem essa proposta aqui. Então, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, então as famílias que geralmente optam por esse tipo de modelo, né, vão lá e se credenciam à ANED, acredita que com o projeto de lei 2401 de 2019 não haverá um grande impacto nas instituições de ensino, né? O percentual hoje não chega a 3%, é o que eu falei com vocês. Ali, ó, de 3 a 5% das famílias brasileiras vão aderir, tá? Uma solução para que as escolas participem da educação domiciliar seria a confecção de materiais didáticos, então a escola poderia fornecer, né, no estilo de ensino apostilado, que hoje as escolas já vendem entre si, né? Você tem, por exemplo, assim, escolas da rede Bernoulli, escolas da rede Pitágoras, se valem de materiais pedagógicos produzidos por uma única instituição. Então, essas redes de apostilado, elas poderiam também vender diretamente para as famílias aí, monitorando o processo. Então, elas poderiam confeccionar materiais didáticos e oferecer aos pais ou responsáveis que optarem pela metodologia, porque hoje elas vendem só para as escolas, tá? Outras alternativas, né? Outra alternativa seria as instituições de ensino disponibilizarem profissionais preparados para atender os estudantes. Então, eu posso ter ali profissionais, vamos dizer assim, respaldados pela escola para poder fazer as vezes da família, porque a família educadora não precisa educar, ela precisa, vamos dizer assim, monitorar. Esse daqui me pareceu, vamos dizer assim, um bom ponto, até porque a gente já viu que o MEC, ele fala que a regulamentação pode ser feita por conselhos regionais, né? Então, estados e municípios apresentam projetos de regulamentação do ensino em casa. Aí, ó, Vitória, no Espírito Santo, né, é a primeira cidade brasileira que tem uma lei específica autorizando o homeschool. E como a Constituição não proíbe, não é inconstitucional, né, gente? Vamos só lembrar, a Constituição não veda. Logo, uma lei em, vamos dizer assim, âmbito municipal ou estadual pode ser feita, tá? Então, a gente só não pode ter leis municipais e estaduais que não atendam ao princípio de constitucionalidade, mas não é inconstitucional.
Cidades como Cascavel e São Paulo também têm projetos semelhantes. O estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, então todos esses estados também já têm medidas, vamos dizer assim, encaminhadas para avaliação relacionadas à regulamentação da educação domiciliar, beleza? Você falar assim, a sua opinião, gente, minha opinião nem vale para efeito de redação, eu só fico pensando se as famílias brasileiras têm estrutura para educar. Eu acho que, assim, as famílias que têm, elas gozam da prerrogativa de também poderem acionar o sistema judiciário para aquilo. Ah, mas aí fica muito elitista o processo. Ok, mas há o risco de a gente, em se liberando a educação domiciliar, ter exatamente uma evasão escolar, porque a passagem do filho é cara, porque a família não quer mandar o menino para a escola porque se vale dele para outras atividades em ambiente doméstico, olhar irmão mais velho olhar irmão mais novo, atividades de casa mesmo, colocar as crianças para trabalhar. Então, você tem um risco muito grande aí num país, vamos dizer assim, de poucas oportunidades reais para a maioria, né, de distorcer um processo. Esse que é o maior risco aqui no nosso país. Bom, essa possível solução é para quem é contra. Que eu tenho que te dar uma possibilidade também, né? Então, eu tenho o seguinte, um dos argumentos que as pessoas que são a favor da educação domiciliar usam é a baixa qualidade do ensino institucional. Então, as escolas ensinam mal. Então, em vez de você tirar a criança, né, aqui, ó, a solução para a baixa qualidade do ensino institucional no país não se resolve retirando os educandos da escola, né? A gente tem outros recursos para acionar o sistema educacional. Então, aqui, ó, eu sugeri proposição de ação civil pública para conferir ao cidadão o direito de, em juízo, né, dirimir atos administrativos praticados aí pelo Estado. Então, nesse caso, a gente tem à disposição do cidadão um instrumento para tentar melhorar a escola. Claro, né, gente, que sendo muito honesta, a gente sabe que isso não adianta muita coisa. Por exemplo, o acesso à saúde no Brasil é integral e restrito, todos os cidadãos têm direito. Beleza, está passando mal, você vai entrar ali com o processo judicial para ter o leito, mas às vezes não dá tempo, né? Então, é a mesma coisa que você entra com uma ação para garantir a qualidade da escola. Se a gente não está conseguindo nem ação, vamos dizer assim, para resolver coisas mais simples, imagina resolver um problema que afeta... que você vai olhar os exames do PISA, os resultados acerca da educação brasileira, você fica abismado com o nosso desempenho pífio, né? Então, um desempenho ruim. Bom, aí, então, pode, né? Uma estratégia aqui. Bom, deixei fontes, caso você queira ler um pouco mais acerca do tema. Aqui algumas fontes bem legais, eu gosto do Politize, claro, cada um vai ter uma referência, eu gosto mais disso, Flávia, eu gosto mais daquilo aqui, eu gosto muito das fontes legalistas, né, dentro do Congresso, sites que são realmente de justiça, eu acho que isso aí faz muito sentido para você, vamos dizer assim, ter consciência acerca do tema, tá? Bom, Flávia, vai caber isso tudo numa redação? Claro que não, né, gente? Então, quando você pensar em uma redação, você já tem que falar assim, como que eu quero fazer? Eu vou começar fazendo que a lei não proíbe e nem permite no Brasil. E que o sistema brasileiro, como um todo, vamos dizer assim, na base da educação, ele já tem muitas deficiências. E que acrescentar essa modalidade pode não ser tão positivo. Isso para quem vai ser contra. E para quem vai ser a favor, vai dizer o seguinte, que vai alterar muito pouco, porque as famílias que já, vamos dizer assim, estão inseridas nesse ambiente, dão conta de monitorá-lo. Então, vai depender do que você quer fazer dentro do seu texto e da proposta, porque hoje a gente só analisou argumentos. Na próxima aula a gente vai ver a proposta e a partir dela, de forma coerente,
fazendo os nexos coesivos necessários por causa da proposta concreta, aí nós vamos escrever a nossa redação. Mas pelo menos agora você já sabe tudo sobre homeschool, já sabe alguma coisa sobre ensino remoto, sabe de alguns decretos que foram publicados no período da pandemia e já está muito mais preparado para escrever acerca do tema. Já tem aspectos positivos, aspectos negativos, sabe a fundamentação da Constituição, sabe a LDB, já sabe que o projeto de lei foi proposto por um ministério que não é o Ministério da Educação e que essa distorção, de uma maneira geral, não afeta a validade da pauta, embora me gere algum estranhamento, mas não afeta, beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. E aí, aqui eu trouxe argumento de todos os tipos, porque a minha função aqui, obviamente, não é te convencer da minha opinião, é te dar reforço argumentativo para escrever o texto da melhor maneira possível, beleza? Então, beijão, na próxima aula a gente faz a redação.